Meus amados, a paz do Senhor, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 29 a 31, que nos diz: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, conceda aos teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes as tuas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O resultado positivo de uma oração com propósito está registrado aqui no capítulo 4, versículo 31. Os discípulos, por anunciar a palavra, foram conduzidos às autoridades, não é? E as autoridades proibiram eles de anunciar que Jesus era o Salvador, o Messias, o prometido, aleluia, mas eles oraram a Deus. E na oração, finalizando a oração, eles disseram: olha, Senhor, olha as ameaças do povo, não nos deixa aqui acuados. Este foi o pedido deles. Mas conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia, coragem, aleluia, que eles não ficassem tímidos, receiosos por causa da ameaça das autoridades, aleluia. E eles pediram mais ainda, foi uma oração com propósito, e o propósito espiritual maravilhoso, que era para o engrandecimento da obra de Deus. Eles concedem aos teus servos que falem a tua palavra, e enquanto estenda as tuas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, além de coragem, eles pediram ousadia, né? Determinação para anunciar a palavra, pedir a cooperação de Deus com relação aos sinais, porque Jesus disse no capítulo 16 do Evangelho segundo São Lucas, segundo São Marcos, está registrado o ide que Jesus nos determinou. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, capítulo 16, versículo 15, diz assim, Jesus dizendo: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí versículo 17 ele diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, glória a Deus. Aqui está a promessa de Deus a respeito da cooperação dele com a igreja, na realização dos sinais. O nosso dever é pregar o evangelho a toda criatura. E eles estavam pregando o evangelho. E na oração eles pediram o cumprimento dessa palavra aqui. Enquanto estendes as tuas mãos para curar, para batizar e fazer sinais e prodígios. E a oração com propósito, e o propósito espiritual, houve a resposta de Deus. O resultado foi esse aqui no versículo 31. E tendo orado, diz a Bíblia, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, como sinal da aprovação de Deus àquele trabalho daqueles homens. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E anunciavam com ousadia, eles pediram ousadia, e anunciavam com ousadia, com coragem, com determinação a palavra de Deus. E assim Deus faz conosco. Quando nós oramos com propósito espiritual, o caso deles aqui era com relação às ameaças das autoridades para que eles se calassem, mas eles pediram ousadia e a cooperação de Deus. Deus concedeu. No que nós necessitarmos, se nós orarmos com propósito, apresentando a Deus a nossa causa, fique certo, Deus se levanta do trono e nos ajuda. Quando nós lemos no livro de Esther, glória a Deus, o povo de Deus foi vendido, houve uma determinação do rei, um dia certo para que eles morressem, né? Glória a Jesus Cristo. E Esther, com as suas moças, e os judeus que habitavam em Suzã, oraram por 3 dias. Aleluia. Como diz o versículo 16 do capítulo 4. Ajuntai todos os judeus que estiverem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, aleluia. E assim eles fizeram, oraram e jejuaram por 3 dias. Não era normal a pessoa apresentar-se ao rei sem ser chamado, mas a rainha já disse: e assim irei ter com o rei, aleluia, glória a Deus, mesmo não sendo segundo a lei.
e perecer no pereço. Ela foi confiante. E a Bíblia diz que depois desses 3 dias, a oração com propósito, aleluia, a consagração com propósito, aleluia, Deus dos altos céus estende as mãos. E quando, versículo 2 do capítulo 5 diz, sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, glória a Deus, porque ela se vestiu de seus vestidos reais e foi ao rei, alcançou graça aos seus olhos. Que coisa maravilhosa, aleluia, aleluia. E o rei apontou para a rainha Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Versículo 3 assim, e o rei disse, o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aleluia. O resultado dessa história nós conhecemos. O povo de Deus foi salvo, mas porque houve uma oração com propósito. Ore com propósito. Aleluia. Apresenta a Deus a sua causa. Aleluia. Que peça a Deus para que você não seja tímido nas ações que você tem que tomar. E Deus irá agir poderosamente. Ele irá na tua frente. Aleluia. Desembaraçando tudo e te dará a vitória. Porque quem ora com propósito diante de Deus recebe a resposta das orações. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém?